essa história de os vírus serem seres vivos ou não, vai longe ainda. Então, nós vamos falar, a gente não vai entrar nessa discussão, então nós vamos falar como se desenvolveu o histórico da virologia para a gente entender como é que essa ciência é vista hoje. As doenças virais, elas sempre foram encontradas na humanidade. Existem relatos de múmias da época do Egito Antigo com doenças virais. Então, ela está no nosso meio há muito tempo. No entanto, as características físico-químicas e biológicas dos vírus, elas não eram conhecidas. Essas características, elas são, de certa forma, recentes. Tá? Os vírus, eles têm capacidade de se desenvolver em muitos ambientes. No solo, na água, na superfície, no interior dos organismos, desde que existam células para que eles se desenvolvam. E o primeiro cientista a falar sobre os vírus foi o químico alemão Adolf Eduard Meyer. Ele pegou plantas doentes que elas apresentavam manchas na folha, e ele fez uma seiva, ele fez um extrato dessa planta, da seiva delas. Em 1886, o químico alemão Adolf Eduard Meyer, ele inoculou extratos de uma planta com uma doença chamada doença do mosaico do tabaco. Essa doença, o nome dela, ela acontece em folhas de tabaco, e o nome dela se dá porque a folha fica toda manchada. Ele pegou essas plantas que estavam doentes, macerou a planta, pegou esse extrato e aplicou em plantas saudáveis. E ele percebeu que ali naquela planta ela ficava doente também. Então ele imaginou que na planta existia uma bactéria em comum que causava essa doença na folha do tabaco. Tá? O caso é que em 1887 e 1990, o cientista russo Dmitry Isovich Ivanovskov, ele começou a trabalhar lá na Rússia com folhas de tabaco, também apresentando um mosaico, e ele começou a passar essas folhas por um filtro. Esse filtro, ele retinha bactérias. Só que ele percebeu que essas bactérias em comum, entre aspas, porque até então não se usava o termo vírus, eram entidades filtráveis. O que significa isso? Ele passava pelo filtro que retinha a bactéria. Então, quer dizer que não eram bactérias que causavam essa doença do mosaico, e, além de tudo, elas eram ainda menores do que os poros do filtro. Então, ele descartou a possibilidade de serem bactérias. Tá? Em 1898, o microbiologista holandês Martin Will Beijing, ele confirmou a capacidade, a natureza filtrável dos vírus, porém, ele não conseguiu isolar esse vírus. Ele identificou aquele micro-organismo, que ele realmente não era uma bactéria, mas ele não conseguiu fazer com o isolamento desse vírus. Eles não tinham ainda conseguido isso. Em 1898 ainda, ocorreu, através de 2 cientistas, a teoria do fluido vivo contagioso. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo.
Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Contagioso. Que teoria era essa? Era que, primeiro, na verdade, esses cientistas, Frederick Loeffler e Paul Frosch, eles perceberam, primeiro, eles conseguiram isolar esse agente filtrável em animais pela febre o vírus da febre aftosa, e foi a primeira vez que isolaram esse agente filtrável em animais, que até então só tinha isolado em plantas. Em 1900, Walter Reed e a equipe dele, cubana, eles conseguiram isolar esse material filtrável, esse agente filtrável em humanos também, que era o vírus causador da febre amarela. Em 1930, o termo vírus ele foi cunhado baseado em critérios desenvolvidos por Maia, Ivanovsky e Benjerick. Esses critérios, esses termos, eles eram diferentes do postulado clássico de Koch, que era usado para classificar os seres vivos. Então, só seria vírus se coubesse dentro desses critérios desenvolvidos por esses três cientistas. Em 1935, Wendell Stanley ele identificou a natureza físico-química dos vírus do mosaico do tabaco. Ele é chamado de TMV porque em inglês, é Tobacco Mosaic Virus, desculpa. E ele percebeu que esses vírus ele era diferente dos outros micro-organismos. Ele percebeu ainda que, mesmo após cristalizado, esses vírus continuavam agindo como agentes infecciosos, certo? Esses dois cientistas aqui em cima são o Loeffler e o Frosch. Esse daqui é o Walter Reed e esse daqui é o Stanley, tá? Em 1940, ocorreu um desenvolvimento da microscopia. Esse desenvolvimento da microscopia permitiu a aplicação de novas técnicas e a observação de estruturas virais de maneira mais detalhada, tá? Isso fez com que novas teorias de identificação de novos vírus surgissem. Até o final do primeiro trimestre do século XX, já tinham sido descobertas mais de 65 doenças animais e humanas desenvolvidas por vírus, e esta utilização da palavra vírus permitiu que vários experimentos com esses agentes infecciosos eles fossem separados do restante de doenças causadas por micro-organismos. Essa é uma imagem de uma folha com mosaico do tabaco. Esse daqui é o vírus isolado. Aqui a gente tem uma micrografia eletrônica das partículas virais. E aqui a gente tem uma representação esquemática do vírus do mosaico do tabaco. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!